Ele é muito nojento. Um garoto chamado Rich Tozier disse para Ben um dia durante o tempo de atividades. Tozier era um garoto magrelo que usava óculos. Ben achava que sem eles Tozier devia enxergar que nem o Mr. Magoo. Os olhos ampliados dançavam atrás das lentes grossas com uma expressão de surpresa perpétua. Ele também tinha dentes da frente enormes que o fizeram ganhar o apelido de Castor Buck. Era da mesma turma de 5º ano, de Fred ou Frank. Enfia aquela vareta dele com chiclete em esgotos o dia todo e depois mastiga o chiclete à noite. Nossa, que horror! Exclamou Ben. Isso aí, amigão, disse Tozier e saiu andando. Frank, ou Fred, enfiou a fabulosa vara de chiclete para cima e para baixo da grade do bueiro por acreditar que tinha encontrado uma peruca. Ele achou que talvez pudesse secá-la e dar para a mãe de aniversário. Depois de alguns minutos empurrando e cutucando, quando estava prestes a desistir, um rosto apareceu, flutuando na água turva dentro do bueiro, um rosto com folhas mortas presas nas bochechas brancas e terra nos olhos abertos. Fred ou Frank foi correndo para casa gritando. Verônica Grogan estava no 4º ano na escola batista da rua Neibolt, que era dirigida por pessoas que a mãe de Ben chamava de os Cristos. Foi enterrada no dia em que seria seu 10º aniversário. Depois desse horror mais recente, Arlene Hanscom levou Ben para a sala uma noite e se sentou ao lado dele no sofá. Ela segurou suas mãos e olhou com atenção em seu rosto. Ben olhou para ela com um pouco de desconforto. Ben, disse ela, você é bobo? Não, mamãe, disse Ben, sentindo mais desconforto do que nunca. Ele não fazia a menor ideia do que era aquilo. Não conseguia se lembrar de ver a mãe tão séria. Não, repetiu ela, acho que não é. Ela ficou em silêncio por um longo momento, sem olhar para Ben, e sim pela janela, com expressão pensativa. Ben pensou se ela tinha se esquecido completamente dele. Ainda era uma mulher jovem, com apenas 32 anos, mas criar um garoto sozinha deixou uma marca nela. Ela trabalhava 40 horas por semana na seção de empacotamento da indústria Stark, em Newport, e depois de dias em que havia muita poeira, ela às vezes tossia tanto e por tanto tempo que Ben ficava com medo. Nessas noites, ele ficava acordado por bastante tempo, olhando pela janela ao lado da cama para a escuridão, se perguntando o que aconteceria com ele se ela morresse. Ele ficaria órfão, achava ele. Poderia se tornar um garoto do estado. Ele achava que isso significava você ter que ir morar com fazendeiros que faziam você trabalhar do nascer ao pôr do sol. Ou poderia ser mandado para o orfanato de Bangor. Ele tentava dizer para si mesmo que era besteira se preocupar com coisas assim, mas isso não ajudava em nada. E nem era apenas consigo mesmo que ele se preocupava. Se preocupava com ela também. Ela era uma mulher durona, a mãe dele, e insistia que a maioria das coisas fosse do jeito dela, mas era uma mãe boa. Ele a amava muito. Você sabe sobre esses assassinatos, disse ela, olhando para ele por fim. Ele assentiu. A princípio as pessoas achavam que eram... Ela hesitou nas palavras seguintes, nunca ditas na frente do filho antes, mas as circunstâncias eram incomuns e ela se obrigou. Crimes sexuais. Talvez fossem, e talvez não. Talvez tenham acabado, e talvez não. Ninguém pode ter certeza de mais nada, exceto que algum homem maluco que persegue crianças está por aí. Você me entende bem? Ele assentiu. E você sabe o que eu quero dizer quando digo que podem ter sido crimes sexuais? Ele não sabia, ao menos não exatamente, mas assentiu de novo. Se a mãe achasse que precisava falar com ele sobre a cegonha, além dessa outra coisa, ele achava que morreria de constrangimento. Eu me preocupo com você, Ben. Tenho medo de não estar cuidando direito de você. Ben se mexeu e não disse nada. Você fica muito tempo sozinho, tempo demais, eu acho. Você... Mamãe... Silêncio enquanto falo com você, disse ela, e Ben fez silêncio. Você tem que tomar cuidado, Benny. O verão está chegando e não quero estragar suas férias, mas você tem que tomar cuidado. Quero você em casa na hora do jantar todos os dias. Que horas nós jantamos? 6 horas. Na mosca. Então ouça o que estou dizendo. Se eu botar a mesa, servir seu leite e não houver Ben lavando a mão na pia, vou direto para o telefone ligar para a polícia para relatar seu desaparecimento. Você entende isso? Sim, mamãe. E acredita que estou falando sério? Acredito.
Eu provavelmente faria isso à toa se chegasse a fazer. Sei bem como vocês meninos são. Sei que vocês se envolvem nos seus jogos e projetos durante as férias de verão, caçando abelhas, jogando bola ou chutando lata, sei lá. Tenho uma boa ideia do que você e seus amigos fazem, sabe? Ben assentiu com seriedade, pensando que, se ela não sabia que ele não tinha amigos, provavelmente não sabia nada sobre a infância dele, como achava que sabia. Mas ele jamais teria sonhado em dizer uma coisa assim para ela, nem em 10.000 anos de sonhos. Ela tirou alguma coisa do bolso do avental e entregou a ele. Era uma pequena caixa de plástico. Ben a abriu. Quando viu o que tinha dentro, seu queixo caiu. Uau! Disse ele com admiração completamente intacta. Obrigado! Era um relógio Timex com pequenos números de prata e pulseira feita de imitação de couro. Ela tinha acertado e dado corda. Ele conseguia ouvir o tic-tac. Nossa, é demais! Ele deu um abraço entusiasmado nela e um beijo barulhento na bochecha. Ela sorriu, feliz por ele estar feliz, e assentiu. Em seguida, ficou séria de novo. Coloque, fique com ele, use, dê corda, cuide dele e não perca, tá? Agora que você tem um relógio, não tem desculpa para chegar atrasado em casa. Lembre o que eu disse. Se você não chegar na hora, a polícia vai sair te procurando a pedido meu, pelo menos até conseguirem pegar um maldito que anda matando crianças aqui. Não ouse se atrasar nem um minuto, senão pego aquele telefone. Sim, mamãe. Mais uma coisa. Não quero você andando por aí sozinho. Você sabe que não deve aceitar doces nem caronas de estranhos. Nós dois concordamos que você não é bobo e você é grande para a sua idade. Mas um homem adulto, principalmente se for doido, consegue pegar uma criança se quiser de verdade. Quando você for ao parque ou à biblioteca, vá com um dos seus amigos. Pode deixar, mamãe. Ela olhou pela janela de novo e deu um suspiro que era só problema. As coisas ficam bem complicadas quando algo assim continua a acontecer. De qualquer modo, tem alguma coisa de feio nesta cidade. Sempre achei isso. Ela olhou para ele com as sobrancelhas unidas. Você anda tanto por aí, Ben. Deve conhecer quase todos os lugares de Derry, não é? Pelo menos a parte da cidade. Ben achava que não conhecia nem de perto todos os lugares, mas conhecia muitos e ficou tão empolgado com o presente inesperado que foi o Timex que teria concordado com a mãe se ela tivesse sugerido que John Wayne devia fazer o papel de Adolf Hitler em uma comédia musical sobre a Segunda Guerra Mundial. Ele assentiu. Você nunca viu nada, viu? Perguntou ela. Nada nem ninguém. Bem suspeito? Alguma coisa fora do comum? Alguma coisa que deu medo? E com o prazer causado pelo relógio, a sensação de amor por ela, a felicidade de garoto pequeno, pela preocupação dela, que era ao mesmo tempo assustadora pela intensidade aberta e clara, ele quase contou a ela sobre a coisa que aconteceu em janeiro. Ele abriu a boca e alguma intuição poderosa o fez fechá-la de novo. O que era aquela coisa exatamente? Intuição. Nada mais que isso. E nada menos. Até as crianças podem, de tempos em tempos, intuir as responsabilidades mais complexas do amor e sentir que, em alguns casos, pode ser mais gentil ficar em silêncio. Esse foi parte do motivo que fez Ben fechar a boca, mas havia também outra coisa, uma coisa não tão nobre. Ela podia ser rigorosa, sua mãe, podia ser mandona. Ela nunca o chamava de gordo, chamava de grande, às vezes ampliado para grande para a idade, e quando havia sobras do jantar, ela costumava levar para ele, enquanto ele assistia à TV ou fazia o dever de casa, e ele comia, apesar de uma parte obscura dele se odiar por fazer isso, mas nunca a mãe por colocar a comida à sua frente. Ben Hanscom não teria ousado odiar a mãe. Deus o acertaria e mataria por um sentimento de emoção tão bruta e ingrata, mesmo que por um segundo. E talvez uma parte ainda mais obscura dele, o distante Tibete dos pensamentos mais profundos de Ben, desconfiasse dos motivos dessa alimentação constante. Era apenas amor? Podia ser alguma outra coisa. Claro que não, mas ele se questionava. Mais precisamente, ela não sabia que ele não tinha amigos. A falta de conhecimento o fez não confiar nela, o deixou inseguro de qual seria a reação dela à história da coisa que aconteceu com ele em janeiro, se é que alguma coisa tinha acontecido.
Voltar para casa às 6 e ficar em casa não era tão ruim, quem sabe? Ele podia ler, assistir TV, comer, construir coisas com os brinquedos de montar, mas ter que ficar em casa o dia todo também seria muito ruim. E se ele contasse para ela o que viu, ou pensava ter visto, em janeiro, ela podia obrigá-lo a ficar em casa. Assim, por uma variedade de motivos, Ben omitiu a história. Não, mamãe, disse ele, só o Sr. McKibbon mexendo nas lixeiras dos outros. Isso a fez rir. Ela não gostava do Sr. McKibbon, que era republicano e era um Cristo, e a gargalhada dela encerrou o assunto. Naquela noite, Ben ficou acordado na cama até tarde, mas nenhum pensamento de ser abandonado sem mãe em um mundo difícil o perturbou. Ele se sentiu amado e seguro enquanto estava deitado na cama, olhando para a luz da lua que entrava pela janela e se espalhava na cama e no chão. Ele rezava entre levar o relógio ao ouvido para poder ouvir o tic-tac e segurar perto dos olhos para poder admirar o mostrador que brilhava no escuro. Ele acabou dormindo e sonhou que estava jogando beisebol com os outros garotos no terreno baldio, atrás da transportadora dos irmãos Tracker. Tinha acabado de bater um home run, escorregou nos calcanhares e bateu em cheio na base. E seus colegas de time o receberam em grupo. Pularam nele, bateram em suas costas, levantaram-no nos ombros e o carregaram para o lugar onde o equipamento estava espalhado. No sonho, ele estava quase estourando de orgulho e felicidade, e então ele olhou para além do centro do campo, onde uma cerca marcava o limite entre o terreno cheio de cinzas e a grama depois que descia em ladeira para o Barrens. Uma pessoa estava de pé nessas plantas emboladas e arbustos baixos, quase escondida. Estava segurando vários balões vermelhos, amarelos, azuis, verdes, em uma mão com luva branca. Chamava-o com a outra. Ele não conseguia ver o rosto da pessoa, mas conseguia ver a roupa larga com botões grandes e laranja em forma de pompom na frente e a grande gravata borboleta amarela. Era um palhaço. "Isso aí, amigão", concordou uma voz fantasma. Quando Ben acordou na manhã seguinte, tinha esquecido o sonho, mas o travesseiro estava úmido, como se ele tivesse chorado à noite. 7. Ele foi até a recepção, na biblioteca infantil, e afastou a linha de pensamento que o cartaz do toque de recolher despertou com a mesma facilidade que um cachorro sacode a água do pelo depois de nadar. "Oi, Benny", disse a Sra. Starrett. Assim como a Sra. Douglas da escola, ela realmente gostava de Ben. Adultos, principalmente os que às vezes precisavam chamar a atenção de crianças como parte do trabalho, costumavam gostar dele porque ele era educado, falava baixo, era atencioso e às vezes era até engraçado de uma maneira tranquila. Eram os mesmos motivos para as outras crianças o acharem um saco. Já se cansou das férias de verão? Ben sorriu. Era um gracejo padrão da Sra. Starrett. "Ainda não", disse ele, já que as férias de verão só começaram. Ele olhou para o relógio. "Há 1h17. Me dê mais 1 hora." A Sra. Starrett riu, cobrindo a boca para não sair alto demais. Ela perguntou a Ben se ele queria se inscrever no programa de leitura de verão. E Ben disse que sim. Ela deu a ele um mapa dos Estados Unidos e Ben agradeceu muito. Ele andou até as estantes, tirou um livro aqui e outro ali, olhou e colocou no lugar. Escolher livros era coisa séria. Era preciso tomar cuidado. Se você era adulto, podia pegar quantos quisesse, mas as crianças só podiam pegar 3 de cada vez. Se você pegasse um ruim, tinha que ficar com ele. Ele acabou escolhendo seus 3, Bulldozer, O Corcel Negro e um que era um tiro no escuro, um livro chamado Hot Rod, de um homem chamado Henry Gregor Felsen. "Você talvez não goste desse", comentou a Sra. Starrett. "É muito sangrento. Ofereço para os adolescentes, principalmente os que tiraram a habilitação, porque faz pensar. Imagino que faça com que muitos andem mais devagar uma semana inteira." "Ah, vou dar uma olhada", disse Ben, e levou os livros até uma das mesas grandes, longe do cantinho do pool, onde os 3 cabritos rudes estavam prestes a dar trabalho para o troll debaixo da ponte. Ele leu Hot Rod por um tempo, e não era muito ruim, nem um pouco. Era sobre um garoto que dirigia muito bem, mas havia um policial chato que sempre ficava tentando fazê-lo ir mais devagar. Ben descobriu que não existia limite de velocidade em Iowa, onde o livro se passava, e isso era bem legal.
Ele ergueu o olhar, depois de 3 capítulos, e um cartaz novo chamou sua atenção. O pôster, no alto, a biblioteca era doida por pôsteres mesmo, mostrava um carteiro feliz entregando uma carta para um garoto feliz. Bibliotecas também são para escrever, dizia o pôster. Por que não escrever para um amigo hoje? É garantia de sorrisos. Abaixo do pôster havia bolsos com cartões postais selados, envelopes selados e papel de carta com um desenho da Biblioteca Pública de Derry, no alto em tinta azul. Os envelopes selados custavam 10 centavos cada, os cartões 3 centavos. O papel custava 1 centavo por 2 folhas. Ben tateou o bolso. Os últimos 4 centavos do dinheiro das garrafas ainda estavam lá. Ele marcou a página em Hot Rod e voltou até a recepção. A senhora pode me dar um desses cartões postais, por favor? Claro, bem, como sempre, a senhora Starrett ficou encantada pela educação séria dele e um pouco entristecida pelo tamanho. Sua mãe teria dito que o garoto estava cavando o próprio túmulo com um garfo e uma faca. Ela deu o cartão para ele e o viu voltar para a cadeira. Era uma mesa em que 6 pessoas podiam sentar, mas Ben era o único ali. Ela nunca tinha visto Ben com nenhum dos outros garotos. Era uma pena, porque ela acreditava que Ben Hanscom tinha tesouros dentro de si. Ele os entregaria para um garimpeiro gentil e paciente, se algum aparecesse um dia. 8. Ben pegou a caneta esferográfica, apertou atrás para liberar a ponta e endereçou o cartão com simplicidade. Senhorita Beverly Marsh, Rua Lower Main, Derry, Maine, Zona 2. Ele não sabia o número exato do prédio dela, mas sua mãe havia lhe dito que a maior parte dos carteiros tinha uma boa ideia de quem eram os moradores depois de estarem no cargo um tempo. Se o carteiro da Rua Lower Main conseguisse entregar esse cartão, seria ótimo. Se não, ele apenas iria para a sala de cartas mortas e ele perderia 3 centavos. Era certo que jamais voltaria para ele, porque ele não tinha intenção de colocar seu nome e endereço. Segurando o cartão com o endereço virado para baixo, ele não ia se arriscar. Apesar de não ter visto ninguém que conhecesse, ele pegou alguns pedaços quadrados de papel de rascunho na caixa de madeira ao lado das fichas, levou até a mesa e começou a escrever, riscar e escrever de novo. Durante a última semana de aula, antes das provas, eles leram e escreveram haikais na aula de inglês. Haikai era uma forma japonesa de poesia, breve, disciplinada. A senhora Douglas disse que um haikai tinha que ter apenas 17 sílabas, nem mais nem menos. Costumava se concentrar em apenas uma imagem, clara, que era ligada a uma emoção específica. Tristeza, alegria, nostalgia, felicidade, amor. Ben ficou encantado com o conceito. Ele gostava das aulas de inglês, apesar de não passar disso. Conseguia fazer as atividades, mas em geral não havia nada ali que o envolvesse. Mas havia alguma coisa no conceito de haikai que despertava a imaginação dele. A ideia o fazia se sentir feliz, assim como a explicação da senhora Starrett do efeito estufa o fez feliz. Haikai era poesia boa. Ben achava isso porque era poesia estruturada. Não havia regras secretas. 17 sílabas, uma imagem ligada a uma emoção. E pronto. Bingo! Era limpo, era utilitário, era completamente contido e dependia de suas regras. Ele até gostava da palavra em si, um declive de ar quebrado, como C em uma linha pontilhada pelo som do K, bem no fundo da boca, haikai. O cabelo dela, pensou ele, e a viu descendo pela escada da escola de novo com o cabelo balançando nos ombros. O sol não apenas brilhou nele, mas pareceu queimar junto. Depois de trabalhar com dedicação durante um período de 20 minutos, com uma pausa para ir buscar mais papel de rascunho, riscar palavras longas demais, mudar, excluir, Ben chegou a isto. Cabelos de fogo, como brasas no inverno, meu coração queima. Ele não adorou, mas foi o melhor que conseguiu fazer. Tinha medo de enrolar demais, se preocupar demais e acabar ficando nervoso e fazer alguma coisa bem pior. Ou não fazer nada. Ele não queria que isso acontecesse. Aquele momento em que ela parou para falar com ele foi um momento notável para Ben. Ele queria marcá-lo na memória.
Beverly devia gostar de algum garoto maior, do 6º ano ou talvez até do 7º, e acharia que quem mandou o haikai foi esse garoto. Isso a deixaria feliz e por isso o dia em que ela recebesse ficaria marcado na memória dela. E embora ela nunca fosse descobrir que foi Ben Hanscom quem marcou a memória dela, não tinha problema, ele saberia. Ele copiou o poema concluído no cartão postal, com letras bastão, como se estivesse copiando um bilhete de pedido de resgate em vez de um poema de amor. Prendeu a caneta no bolso e enfiou o cartão na parte de trás de Hot Rod. Ele se levantou e se despediu da Sra. Starrett na saída. Tchau, Ben, disse a Sra. Starrett. Aproveite as férias, mas não se esqueça do toque de recolher. Não vou esquecer. Ele andou pelo corredor de vidro, entre os 2 prédios, apreciando o calor ali, efeito estufa, pensou ele convencido, seguido do ar frio da biblioteca adulta. Um homem idoso estava lendo news em uma das poltronas antigas e confortavelmente acolchoadas na alcova da sala de leitura. A manchete, logo abaixo do cabeçalho, dizia: Dulles pede que as tropas americanas ajudem o Líbano se necessário. Também havia uma foto de Ike apertando a mão de um árabe no Rose Garden. A mãe de Ben disse que quando o país elegesse Hubert Humphrey como presidente, em 1960, talvez as coisas voltassem a funcionar. Ben estava vagamente ciente de que existia uma coisa chamada recessão acontecendo. E a mãe tinha medo de ser demitida. Uma manchete menor na metade de baixo da página 1 dizia: Caçada policial a psicopata continua. Ben abriu a porta grande da biblioteca e saiu. Havia uma caixa de correio na calçada. Ben pegou o cartão postal dentro do livro e o colocou lá dentro. Sentiu seu coração disparar um pouco quando deslizou de seus dedos. E se ela de alguma forma souber que fui eu? Não seja burro, respondeu ele, um pouco alarmado com o quanto a ideia lhe pareceu excitante. Ele andou até a rua Kansas sem nem prestar atenção direito na direção que estava seguindo e sem se importar. Uma fantasia tinha começado a se formar em sua mente. Nela, Beverly Marsh andava até ele com olhos verdes acinzentados, bem abertos, o cabelo ruivo preso em um rabo de cavalo. Quero te fazer uma pergunta, Ben, dizia essa garota inventada na mente dele, e você precisa jurar falar a verdade. Ela levantava o cartão postal. Foi você quem escreveu isso? Era uma fantasia terrível, era uma fantasia maravilhosa. Ele queria que acabasse, não queria que acabasse nunca. Seu rosto estava começando a esquentar de novo. Ben seguiu andando e sonhando. Passou os livros da biblioteca de um braço para o outro e começou a assoviar. Você pode pensar que sou horrível, disse Beverly, mas acho que quero te beijar. Os lábios dela se abriram ligeiramente. Os lábios de Ben de repente ficaram secos demais para ele conseguir assoviar. Acho que quero que você me beije, sussurrou ele, e deu um sorriso embriagado, tonto e simplesmente lindo. Se ele tivesse olhado mais adiante na calçada naquele momento, teria visto que 3 outras sombras cresceram perto da dele. Se estivesse prestando atenção, teria ouvido os sapatos de Victor quando ele, Arroto e Henry se aproximaram. Mas ele nem ouviu, nem viu. Ben estava longe, sentindo os lábios de Beverly deslizarem suavemente sobre sua boca, levantando mãos tímidas para tocar o suave fogo irlandês dos cabelos dela. 9. Como muitas cidades grandes e pequenas, Derry não fora planejada, ela simplesmente cresceu. Urbanistas jamais a teriam colocado na posição em que ficava. O centro de Derry era um vale formado pelo rio Kenduskeag, que cortava o centro financeiro em diagonal de sudoeste para nordeste. O resto da cidade cresceu nas laterais das colinas ao redor. O vale para o qual os colonizadores originais foram era pantanoso e cheio de vegetação. O Kenduskeag e o rio Penobscot, no qual o primeiro desembocava, eram coisas ótimas para comerciantes e péssimas para quem plantava ou construía perto demais deles, principalmente o Kenduskeag, porque transbordava a cada 3 ou 4 anos. A cidade ainda tinha tendências a enchentes, apesar das enormes quantidades de dinheiro gastas nos últimos 50 anos para controlar o problema.
Se as enchentes fossem causadas apenas pelo riacho, um sistema de barragens poderia ter resolvido, mas havia outros fatores. As margens baixas do Kenduskeag eram um. O escoamento ruim de toda a área era outro. Desde a virada do século houve muitas enchentes sérias em Derry e uma desastrosa em 1931. Para piorar, as colinas nas quais a maior parte de Derry estava construída eram repletas de pequenos riachos. O riacho Tohout, onde Cherry LaMonica foi encontrada, era um deles. Durante períodos de chuvas fortes, eles todos tinham boa chance de transbordar. Se chove por 2 semanas, a cidade toda fica com sinusite, disse o pai de Bill Gago uma vez. O Kenduskeag era cercado por um canal de concreto com 3 quilômetros de extensão quando passava no meio da cidade. Esse canal passava a ser subterrâneo na interseção da Rua Main com a canal e se tornava um rio subterrâneo sob a Rua Main por cerca de 800 metros para voltar à superfície no Parque Bassey. A Rua Canal, onde a maior parte dos bares de Derry se enfileirava como suspeitos da polícia, era paralela ao canal no caminho dele para fora da cidade, e em intervalos de semanas a polícia precisava pescar o carro de algum bêbado de dentro da água, que era poluída a níveis mortais pelo esgoto e dejetos industriais. Peixes eram pegos de tempos em tempos no canal, mas eram mutantes que não podiam ser comidos. No lado nordeste da cidade, o lado do canal, o rio tinha sido controlado ao menos um pouco. O comércio florescia ao longo dele, apesar das enchentes ocasionais. As pessoas andavam ao lado do canal, às vezes de mãos dadas, se o vento estivesse na direção certa. Se estivesse na direção errada, o fedor tirava o romance de uma caminhada assim. E no Parque Bassey, que ficava em frente à escola de ensino médio, do outro lado do canal, às vezes havia acampamentos de escoteiros e churrascos. Em 1969, os cidadãos ficariam chocados e enojados ao descobrir que Hips, um deles, tinha costurado uma bandeira americana no fundilho da calça, e aquela bicha esquerdista foi presa antes de você conseguir terminar de falar Jenny McCarthy. Estavam fumando maconha e comercializando ácido lá. Em 1969, o Parque Bassey tinha se tornado uma farmácia a céu aberto. Podem esperar, diziam as pessoas, alguém vai morrer antes que acabem com isso. E é claro que uma pessoa morreu. Um garoto de 17 anos foi encontrado morto ao lado do canal, com as veias cheias de heroína quase pura, o que os jovens chamavam de trem branco. Depois disso, os drogados começaram a se afastar do Parque Bassey e havia até histórias de que o fantasma do garoto estava assombrando a área. A história era idiota, é claro, mas se mantivesse os entorpecidos e os doidões longe de lá, era pelo menos uma história idiota útil. No lado sudoeste da cidade, o rio apresentava mais problemas. Ali as colinas foram deformadas pela passagem da grande geleira e mais ainda pela infinita erosão de água do Kenduskeag e seus muitos afluentes. O leito de rocha aparecia em vários pontos, com ossos de dinossauros semi-enterrados. Funcionários veteranos do Departamento de Obras Públicas de Derry sabiam que, depois da primeira geada forte do outono, eles podiam contar com uma boa quantidade de consertos nas calçadas no lado sudoeste da cidade. O concreto se contraía e ficava quebradiço, e o leito de pedra surgia por baixo, como se a terra pretendesse chocar alguma coisa. O que crescia melhor no solo raso que restava eram plantas com raízes curtas e natureza resistente, ervas daninhas e plantas ruins. Em outras palavras, árvores feias, arbustos densos e baixos e infestações virulentas de urtiga cresciam para todos os lados que conseguiam. O sudoeste era onde o terreno descia íngreme até a área conhecida em Derry como Barrens. O Barrens, que era qualquer coisa menos árido, como o nome sugeria, consistia em uma área confusa de cerca de 2,5 km de largura por 5 km. Era cercada pela rua Kansas de um lado e por Old Cape do outro. Old Cape era uma área de habitação de baixa renda e o esgoto era tão ruim lá que havia histórias de privadas e canos de esgoto que realmente explodiram.
O Kenduskeag passava pelo meio do Barrens. A cidade tinha crescido no nordeste e os dois lados dele, mas os únicos vestígios de cidade aqui embaixo eram a estação de esgoto número 3 de Derry, a estação municipal de bombeamento de esgoto e o lixão municipal. Visto do ar, o Barrens parecia uma grande adaga verde apontando para o centro da cidade. Para bem, toda essa geografia misturada com geologia significava uma vaga noção de que não havia mais casas do lado direito agora. O terreno tinha sumido, o corrimão, bambo pintado de branco da altura da cintura acompanhava a calçada, um gesto simbólico de proteção. Ele conseguia ouvir de leve a água corrente, era a trilha sonora de suas fantasias em desenvolvimento. Ele fez uma pausa e olhou para o Barrens, ainda imaginando os olhos e o cheiro limpo do cabelo dela. Dali, o Kenduskeag era apenas uma série de brilhos vistos por aberturas na folhagem densa. Alguns garotos diziam que havia mosquitos do tamanho de pardais lá embaixo, nessa época do ano. Outros diziam que havia areia movediça quando você chegava perto do rio. Ben não acreditava na história dos mosquitos, mas a ideia da areia movediça o assustava. Ligeiramente à esquerda, ele conseguiu ver uma nuvem de gaivotas voando e mergulhando, o lixão. Os gritos dela chegavam a ele de longe. Do outro lado, ele conseguia ver Derry Heights e os tetos baixos das casas de Old Cape, mais perto do Barrens. À direita de Old Cape, apontando para o céu como um dedo branco, ficava a torre de água de Derry. Diretamente abaixo dela, um aqueduto enferrujado surgia da terra, derramando água sem cor pela colina como um pequeno riacho cintilante que desaparecia em meio a um emaranhado de árvores e arbustos. A fantasia agradável de Ben com Beverly foi interrompida de repente por outra bem pior. E se uma mão morta subisse por aquele aqueduto agora, neste segundo, enquanto ele estava olhando? E se quando ele se virasse para procurar um telefone e ligar para a polícia, desse de cara com um palhaço engraçado de roupa larga e botões grandes e laranja? E se... Ben sentiu a mão de alguém no ombro e gritou. Ele ouviu risadas, virou-se enquanto se encolhia contra a cerca branca, que separava a calçada segura e sã da rua Kansas do selvagem e indisciplinado Barrens. O corrimão gemeu alto e viu Henry Bowers, Arroto Hughes e Victor Chris ali de pé. Oi, peitinhos, disse Henry. O que vocês querem? Perguntou Ben, tentando parecer corajoso. Quero te dar uma surra, disse Henry. Ele parecia contemplar essa possibilidade com seriedade, mas seus olhos pretos brilhavam. Tenho que te ensinar uma coisa, peitinhos. Você não vai ligar. Você gosta de aprender coisas novas, né? Ele esticou a mão na direção de Ben. Ben desviou. Segurem ele, pessoal. Arroto e Victor seguraram os braços dele. Ben deu um gritinho. Foi um som covarde, fraco e fino, mas ele não conseguiu evitar. Por favor, Deus, não deixe que me façam chorar e não deixe que quebrem meu relógio, pensou Ben loucamente. Ele não sabia se eles chegariam a quebrar seu relógio ou não, mas tinha quase certeza de que ia chorar. Tinha quase certeza de que ia chorar muito antes de eles terminarem. Nossa, ele parece um porco, disse Victor. Ele torceu o pulso de Ben. Ele não parece um porco? Parece mesmo, disse Arroto rindo. Ben correu primeiro para um lado e depois para o outro. Arroto e Victor o acompanharam com facilidade. Deixaram que ele corresse, só para puxá-lo de volta. Henry agarrou a frente do moletom de Ben e puxou para cima, deixando a barriga exposta. Ela caía por cima do cinto como um deslizamento. Olha essa barriga, gritou Henry, impressionado e enojado. Meu Deus do céu! Victor e Arroto riram mais. Ben olhou ao redor em busca de ajuda, não conseguia ver ninguém. Atrás dele, no Barrens, grilos cricrilavam e gaivotas berravam. É melhor vocês pararem, disse ele. Não estava balbuciando ainda, mas estava quase. É melhor pararem. Se não o quê? Perguntou Henry, como se estivesse realmente interessado. Se não o quê, peitinho? Se não o quê, hã? Bem, de repente se viu pensando em Broderick Crawford, que fazia papel de Dan Matthews em Highway Patrol. Aquele cara era durão, aquele cara era cruel, aquele cara não aceitava merda de ninguém, e rompeu em lágrimas.
Dan Matthews teria jogado esses caras por cima da cerca, ladeira abaixo, direto para as plantas. Teria feito isso com a barriga. Ah, caramba, olhe o bebê, riu Victor. A Ruth se juntou a ele. Harry sorriu um pouco, mas seu rosto ainda mantinha a expressão séria e pensativa, a expressão que era quase triste. Ela assustava bem, sugeria que ele poderia estar disposto a mais do que uma surra. Como se para confirmar essa ideia, Henry enfiou a mão no bolso da calça jeans e pegou uma faca Buck. O terror de Ben explodiu. Ele estava remexendo o corpo inutilmente de um lado para o outro. Agora ele, de repente, se jogou para a frente. Houve um instante em que acreditou que conseguiria escapar. Estava suando muito e as mãos dos garotos segurando seus braços escorregavam. Arroto conseguiu segurar seu pulso direito, mas por pouco. Ele se soltou completamente de Victor. Outro impulso. Antes de ele conseguir, Henry deu um passo para a frente e lhe deu um empurrão. Ben voou para trás. A cerca estalou mais alto desta vez e ele sentiu-a ceder um pouco sob seu peso. Arroto e Victor o seguraram de novo. Agora segurem ele, disse Henry. Estão ouvindo? Claro, Henry, disse Arroto. Ele parecia um pouco desconfortável. Ele não vai fugir, não se preocupe. Henry andou para frente até sua barriga lisa quase a encostar na de Ben. Ben olhou para ele com lágrimas caindo dos olhos arregalados. Preso, estou preso, gritou uma parte de sua mente. Ele tentou impedi-la, pois não conseguia pensar com aquela gritaria na cabeça, mas ela não parava. Preso, preso, preso. Henry abriu a lâmina, que era longa e larga, e tinha seu nome gravado. A ponta brilhou no sol da tarde. Vou te testar agora, disse Henry, naquele mesmo tom pensativo. Está na hora da prova, peitinhos, e é melhor você estar pronto. Ben chorou. Seu coração batia loucamente no peito. Havia catarro escorrendo do seu nariz e se acumulando no lábio superior. Os livros da biblioteca estavam caídos no chão. Henry pisou em bulldozer, olhou para baixo e jogou na vala com o empurrão da bota. Esta é a primeira pergunta da sua prova, peitinhos. Quando uma pessoa disser, me deixa copiar nas provas finais, o que você vai dizer? Sim, exclamou Ben imediatamente. Vou dizer sim, claro. Tudo bem, pode copiar tudo o que quiser. A ponta da faca deslizou por 5 centímetros de ar e encostou na barriga de Ben. Estava fria como uma bandeja de gelo, saída do congelador. Ben encolheu a barriga. Por um momento, o mundo ficou cinza. A boca de Henry estava se movendo, mas Ben não conseguia entender o que ele estava dizendo. Parecia que Henry era uma televisão sem som, e o mundo estava oscilando, oscilando. Não ouse desmaiar, gritou a voz em pânico. Se você desmaiar, ele pode ficar louco bastante para te matar. O mundo recuperou parte do foco. Ele viu que Arroto e Victor tinham parado de rir, pareciam nervosos, quase com medo. Ver isso teve o efeito de um tapa em Ben. De repente eles não sabem o que ele vai fazer, nem até onde pode ir. O pior que você imaginou é o quanto as coisas realmente estão ruins, ou talvez até um pouco piores. Você precisa pensar. Mesmo que nunca tenha pensado antes e nunca volte a pensar, é melhor pensar agora, porque os olhos dele diziam que eles estão certos em parecer nervosos. Os olhos deles dizem que ele é doido de pedra. Resposta errada, peitinhos, disse Henry. Se qualquer pessoa disser me deixa copiar, estou cagando para o que você faz, entendeu? Entendi, disse Ben com a barriga tremendo com choro. Tá, entendi. Que ótimo, você errou uma, mas as maiores perguntas ainda estão por vir. Está pronto? Acho que sim. Um carro se aproximou lentamente. Era um Ford 1951, sujo, com um senhor e uma senhora nos bancos da frente, com um par de manequins descartados de loja de departamentos. Ben viu a cabeça do homem idoso se virar lentamente para ele. Harry chegou mais perto de Ben e escondeu a faca. Ben conseguia sentir a ponta tocando sua pele acima do umbigo. Ainda estava fria. Ele não via como era possível, mas estava. Vai em frente, grita, disse Harry. Você mesmo vai furar sua barriga. Eles estavam perto bastante para um beijo. Ben conseguiu sentir o cheiro doce de chiclete Joyce Fruit no hálito de Harry. O carro passou e seguiu pela rua Kansas, tão lento e sereno quanto o carro líder do Rose Parade. Tudo bem, peitinhos, olha a segunda pergunta. Se eu disser me deixa copiar nas provas finais, o que você vai dizer? Sim, vou dizer que sim, na mesma hora. Harry sorriu. Ótimo, você acertou essa, peitinhos. Agora vem a terceira pergunta. Como vou ter certeza de que você nunca vai esquecer isso? Eu não sei, sussurrou Ben.
Henry sorriu. Seu rosto se iluminou e ficou quase bonito por um momento. Eu sei, disse ele, como se estivesse descoberto uma grande verdade. Eu sei, peitinhos, vou escrever meu nome na sua barriga gorda. Victor e Arroto começaram a rir de novo, abruptamente. Por um momento, Ben sentiu uma espécie de alívio desnorteado, pensando que tudo não tinha passado de faz de conta, um pequeno susto, que os três bolaram para deixá-lo apavorado. Mas Henry Bowers não estava rindo, e Ben, de repente, entendeu que Victor e Arroto estavam rindo porque eles estavam aliviados. Era óbvio para os dois que Henry não podia estar falando sério, só que Harry estava. A faca Buck deslizou para cima, delicada como manteiga. O sangue surgiu em uma linha vermelha de cor intensa na pele pálida de Ben. Ei, gritou Victor. A palavra saiu abafada, assustada. Segurem ele, rosnou Harry. Fiquem segurando, estão ouvindo? Agora não havia nada de sério e pensativo no rosto de Harry. Agora era o rosto retorcido de um demônio. Meu Deus do céu, Henry, não corta ele de verdade, gritou Arroto, e a voz dele estava aguda, quase como de uma garota. Tudo aconteceu rápido depois disso, mas para Ben Hanscom pareceu devagar. Tudo pareceu acontecer em uma série de cliques, como fotos de ação em um ensaio de fotos da revista Life. O pânico desapareceu, ele de repente descobriu uma coisa dentro de si, e como o pânico não era nada útil, essa coisa simplesmente comeu o pânico inteiro. No primeiro clique, Harry levantou o moletom até os mamilos dele. Sangue escorria do corte vertical, superficial, acima de seu umbigo. No segundo clique, Harry baixou a faca de novo e operou rapidamente como um cirurgião de guerra, lunático debaixo de um bombardeio aéreo. Sangue fresco escorreu. Para trás, pensou bem friamente, enquanto o sangue escorria e se acumulava entre a cintura da calça jeans e a pele. Tenho que ir para trás, é a única direção pela qual posso escapar. Arroto e Victor não estavam mais o segurando. Apesar da ordem de Henry, eles tinham se afastado horrorizados. Mas se ele corresse, Bowers iria pegá-lo. No terceiro clique, Henry uniu os dois cortes verticais com uma linha curta horizontal. Ben conseguia sentir o sangue escorrendo até a cueca agora, e uma linha gosmenta descia lenta como uma lesma pela coxa esquerda. Henry se inclinou para trás por um momento e franziu a testa com a concentração estudada de um artista pintando uma paisagem. Depois do H, vem o E, pensou Ben, e isso foi o necessário para colocá-lo em movimento. Ele forçou o corpo um pouco para frente e Henry o empurrou para trás. Ben empurrou com as pernas, acrescentando sua força de Henry. Ele bateu na cerca pintada de branco que separava a rua Kansas da ladeira que levava ao Barrens. Ao fazer isso, levantou o pé direito e apoiou na barriga de Henry. Não foi um ato de retaliação. Ben só queria aumentar a força de impulso. Mas quando ele viu a expressão de pura surpresa no rosto de Henry, foi tomado de uma alegria límpida e selvagem, uma sensação tão intensa que por uma fração de segundo pensou que o topo de sua cabeça fosse se soltar. Em seguida ouviu um som de estalo e madeira rompendo vindo da cerca. Ben viu Victor e Arroto segurarem Henry antes que ele pudesse cair de bunda na vala ao lado dos restos de Bulldozer, e então Ben caiu para trás. Caiu com um grito que era parcialmente uma gargalhada. Ben bateu com as costas e o traseiro na ladeira logo abaixo do aqueduto que ele tinha visto antes. Foi bom ele ter caído abaixo. Se tivesse caído em cima, podia ter quebrado a coluna. Mas ele acabou caindo em um acolchoado denso de grama e plantas e quase não sentiu o impacto. Deu uma cambalhota para trás, com pés e pernas passando por cima da cabeça. Caiu sentado e deslizou pela ladeira de costas, como uma criança em um brinquedo de parque de diversões. Um moletom puxado até o pescoço, as mãos tentando se agarrar em alguma coisa, mas só conseguindo arrancar tufos e tufos de samambaia e grama. Ele viu o topo do barranco. Parecia impossível que ele estivesse lá um pouco antes, se afastando com velocidade louca de desenho animado. Viu Victor e Arroto, os rostos redondos com a boca em formato de O, olhando para ele. Teve tempo de lamentar pelos livros da biblioteca. Em seguida, bateu em alguma coisa com força agonizante e quase partiu a língua no meio. Era uma árvore caída, e ela interrompeu a queda de Ben, quase quebrando sua perna esquerda. Ele subiu um pouco a ladeira e soltou a perna com um gemido. A árvore o fez parar na metade do caminho. Abaixo, os arbustos eram mais densos.
A água caindo do aqueduto passava por suas mãos em fluxos fracos. Houve um grito vindo de cima. Ben ergueu o olhar de novo e viu Henry Bowers voar por cima da cerca, com a faca entre os dentes. Ele caiu de pé, com o corpo jogado para trás para poder se equilibrar. Deslizou até o final de marcas gigantescas de passos e começou a correr pela ladeira em uma série de pulinhos de canguru. «Oima, peitinhos!» gritou Henry com a faca na boca, e Ben não precisava de um tradutor das Nações Unidas para saber que Henry estava dizendo «Vou te matar, peitinhos!» «Oima, orra!» Agora, com aquele olho frio de general, que ele descobriu lá em cima, na calçada, Ben viu o que tinha que fazer. Conseguiu ficar de pé pouco antes de Henry chegar, com a faca agora na mão e esticada à frente do corpo como uma baioneta. Ben estava levemente ciente de que a perna esquerda da calça jeans estava rasgada e de que sua perna sangrava bem mais do que a barriga. Mas ela o estava sustentando, e isso significava que não estava quebrada. Pelo menos ele esperava que significasse isso. Ben se agachou de leve para manter o equilíbrio precário e quando Henry o agarrou com uma das mãos e golpeou com a faca em um arco com a outra, Ben deu um passo para o lado. Ele perdeu o equilíbrio, mas, ao cair, esticou a perna esquerda machucada. As canelas de Henry bateram nela e as pernas dele foram derrubadas com grande eficiência. Por um momento, Ben ficou boquiaberto, com o terror dominado por uma mistura de assombro e admiração. Henry Bowers pareceu voar exatamente como o super-homem por cima da árvore caída onde Ben tinha parado. Os braços estavam esticados à frente do corpo, da mesma forma como George Reeves esticava os braços no programa de TV. Só que George Reeves sempre fazia parecer que voar era tão natural quanto tomar um banho ou almoçar na varanda dos fundos. Henry parecia que tinha levado uma vara quente enfiada na bunda. Sua boca se abria e fechava, um filete de saliva escorria pelo canto e, enquanto Ben olhava, bateu no lóbulo da orelha de Henry. Em seguida, Henry caiu no chão. A faca voou da mão dele e rolou sobre um dos ombros, caiu de costas e deslizou até os arbustos com as pernas abertas em V. Houve um grito, um baque e silêncio.